Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da Pro Andreia e estamos aqui retornando, iniciando aí mais um semestre com as energias renovadas, certo, Isso. Andreia? Certo? Bom dia, Elaine. Bom dia. Bom dia, 7º ano. Bom dia, professores e alunos. Então, vamos continuar aí nesse semestre. Um bom retorno a todos nós, ok? Hoje, a nossa aula se chama Touca Vermelha e Lobobão. Vamos lá, Elaine, leia pra gente aí os objetivos. Pode pôr a tela para eles, por favor. Tema da aula, texto narrativo ficcional e construção de sentido. Objetivo, analisar um texto narrativo ficcional, destacando a forma de composição do gênero e os recursos expressivos e linguístico-gramaticais empregados, ok? Andreia? Vamos à acolhida, pessoal? Vamos lá? Então, o título da aula de hoje, Touca Vermelha e Lobobão, faz referência a que conto tradicional? E levante hipóteses quanto ao enredo dessa nova versão. Então, nós temos aí uma nova versão de um conto tradicional. Quero que vocês me digam a que conto estamos nos referindo e que vocês levantem hipóteses. Vamos lá, 2 minutinhos. Vamos lá então, Andreia. O aluno João Vitor, da professora Márcia, a Jéssica, da professora Maria, deixa eu ver aqui quem mais, a Evelyn, Vitória e Nathalie, da Pro Viviane, o Jean, do Pro Daniel, todos disseram Chapeuzinho Vermelho. Boa! Chapeuzinho Vermelho. E da hipótese, Elaine? Vamos lá. A Vitória, da Pro Alice, colocou assim: acho que o lobo pode ser bem bobo, porque é um lobobão. Muito bom, Vitória, né? Muito bom, Vitória. Isso. Aí temos aqui a Pro Valéria. Seria uma releitura do conto Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Ok, vamos lá. Eu vou contar depois uma história sobre essa história aqui que a gente vai ler agora, tá bom? Vamos ler, pode colocar para eles. Vamos lá. Touca Vermelha e Lobobão. Numa cidade, ao lado de uma floresta, morava uma menina chamada Daniela que, frequentemente, usava uma touca vermelha. Todas as tardes,
Touca Vermelha levava um pouco de compras para sua avó, Dona Alice, que não podia sair de casa por causa da pandemia de coronavírus. Numa dessas tardes, ao levar um cesto de peixes para a vovozinha, ela pegou um atalho que passava perto da floresta onde morava o denominado Lobobão. Lobobão era um lobo facilmente enganado pelas pessoas. Nenhum adulto tinha medo dele. No entanto, a sua aparência assustava as crianças. E foi exatamente isso que ele fez com a Touca Vermelha naquela tarde. A menina estava apressada. O peixe não poderia estragar. Foi quando, de forma assustadora, o lobo pulou na frente dela e gritou: "Bu, garota! Estou com máscara, mas sinto cheiro de peixe. Me entregue o peixe ou eu vou tossir em você." Daniela, sem pensar, espirrou álcool em gel na direção do lobo. Lobobão, assustado, tampou os olhos e, ao tirar as mãos, percebeu que ela havia deixado cair um peixe. Achando-se vencedor, gritou: "Me dei bem." Pegou o peixe, começou a comê-lo rapidamente e, esquecendo-se das espinhas, engasgou-se com uma delas. Desesperado, saiu correndo em busca de socorro. Chegando ao hospital, viu que havia uma fila muito grande para atendimento. "Parece que não estou num bom dia." A espera foi longa, mas após algumas tentativas, o médico conseguiu retirar a espinha da garganta de Lobobão, que voltou para casa refletindo sobre sua atitude e prometeu a si mesmo nunca mais assustar as crianças. Agora, na cidade inteira, ele é chamado de Lobo Bom. Então vamos lá. Lobo Bom. E olha, eu coloquei para vocês aí uma referência, né, de quem foi que escreveu essa história. Essa releitura, né, foi feita pelos alunos do 7º ano da Escola Estadual Dr. Vicente Riso, de Águas de Lindóia, sob a orientação da professora Denise Arrelaro e participação do grupo gestor da unidade escolar. Então, foi assim, a professora Denise me convidou para participar de uma aula, né, com eles, e uma aula remota, né, na verdade, e eu participei dessa aula. Estava o grupo gestor da unidade escolar e também havia professores de outras disciplinas que participaram dessa aula. Nós ficamos, acho que mais ou menos umas 2 horas ou um pouquinho mais, Elaine. Foi assim, bem trabalhoso, né? E nós aproveitamos, era uma aula que nós tínhamos feito, que eu não me lembro o mês, mas deve ter sido março, porque isso nós fizemos em abril. Então, depois eu conto mais algumas referências aí para vocês. E os alunos, assim, sob a orientação da professora, foram produzindo esse texto coletivamente, né? E nós fomos, então, instigando esses alunos em relação aos empregos dos recursos linguísticos, né, mostrando para eles os elementos da narrativa, e eles foram desenvolvendo isso, e a professora ia projetando, e nós íamos relendo o tempo todo. Elaine, foi bem legal. Sim. Por isso, o tempo todo a gente relia e ia percebendo assim, o que estava faltando. Chegou no final, mais ou menos, da história, nós voltamos lá para o começo, porque precisava ajeitar uma questão do nome e tal. Então, foi muito legal, Elaine, foi muito produtivo isso. E eu preciso dar os parabéns à professora Denise e aos alunos Ana Luísa de Souza Dias, Pedro Miguel de Almeida Godoy, Vinícius Gomes Rodrigues, Vitória Stephanie Silvério de Camargo. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz em participar. E, como a história ficou muito legal, eu trouxe para a aula. Nós precisamos sempre, né, de textos. Eu sei que vocês mandam textos para nós, mas para vocês terem uma ideia, ó, esse texto foi escrito em abril, estou usando agora, né, Elaine? Então, para vocês que mandam, tenham paciência, às vezes a gente não responde na hora, mas a gente tem prestado atenção em tudo, sim. E assim que der uma oportunidade, a gente também coloca o texto de vocês, né, para nos ajudar aqui, para ser trabalhado, ok? Então, vamos lá. Agora vamos às questões. Vamos lá? Primeira questão, então. Utilize a legenda para classificar os marcadores abaixo. 1, marcador de tempo. 2, marcador de lugar. Então, tem a letra A,
Numa cidade ao lado de uma floresta. Letra B, todas as tardes. Letra C, numa dessas tardes. Então, vocês vão fazer aí a relação, né? Utilizando a legenda. E a 2, releia. Lobobão era um lobo facilmente enganado pelas pessoas. Nenhum adulto tinha medo dele. Esse trecho justifica o foco narrativo apresentado pelo texto. Narrador personagem ou narrador observador? Vamos lá, acho que 2 minutinhos para vocês responderem essa, ok? A gente vai voltar um pouquinho o texto para vocês. Pode ser ou não? Acho que não precisa, né? Não, vocês têm os trechinhos aí, não precisa voltar o texto não, produção. Quando eu falo assim, a produção volta, não precisa. Só deixa as questões para eles, vamos lá, 2 minutinhos. Só para a gente relembrar, antes de eu falar aqui as respostas, essa semana é uma semana de revisão, então este material não está em nenhum dos cadernos, tem Aprender Sempre e o outro, esqueci o nome. No Currículo em Ação. Currículo em Ação, tá bom? Eu vou esquecendo. Então vamos lá então para as respostas, vamos lá. A Ingrid do Pro Emerson colocou A2, B e C, 1. Rafael, da Pro Simone, colocou A2, B e C, 1. Deixa eu ver aqui. A Melissa, da Pro Maria, na 2, ela colocou o narrador observador. O Lucas, do Pro Francisco, colocou A2, B e C, 1. Tá bom ou mais, André? Então, tá bom. Vamos lá, então, ó. Vou colocar as respostas aqui para vocês agora. Então, como vocês responderam, na verdade colocaram direitinho. Então, marcador de tempo 1, marcador de lugar 2. Numa cidade ao lado de uma floresta, eu tenho um marcador de lugar. Opa, deixa eu colocar aqui minha caneta. Peraí. Vou botar um vermelho. Eu tenho marcador de lugar, certo? Todas as tardes eu tenho um marcador de tempo, né? 1. E numa dessas tardes, a mesma coisa, eu tenho um marcador de tempo, ok? Então, acertaram aí. Vamos lá. Na 2. Releia. Lobobão era um lobo facilmente enganado pelas pessoas. Nenhum adulto tinha medo dele. Então, eu estou contando sobre o lobo, né? A gente tem um narrador que está observando, está
contando em terceira pessoa, né? Então, eu tenho um narrador, observador, ok? Próxima questão, vamos lá? Ou próximas? Vamos lá, terceira. Por meio de quais outros nomes os autores fizeram referência à personagem touca vermelha? Então, aqui relembrando que essa parte é aquela questão da coesão referencial, tá? Então, em vez de falar touca vermelha, que outros nomes eu utilizei para me referir à touca vermelha, certo? Essa é a terceira. A quarta. Releia o trecho abaixo. A menina estava apressada. O peixe não poderia estragar. Foi quando, de forma assustadora, o lobo pulou na frente dela e gritou: "Bu, garota! Estou com máscara, mas sinto cheiro de peixe. Me entregue o peixe ou eu vou tossir em você." Agora complete. Letra A. No trecho acima, temos um exemplo de discurso direto ou indireto, ok? Circulem aí a que for correta, né? E a letra B, o verbo dicende, verbo do dizer, verbo de elocução, que indica a fala da personagem, que indica que o verbo vai, que a personagem vai falar, que verbo é esse na letra B? Certo? Vou deixar mais 2 minutinhos, acho que dá tempo. Eu vou repetir, vou repassar aí para vocês o texto, tá? Vou deixar um pouquinho a mais no texto para vocês pegarem as referências à personagem touca vermelha, ok? Vamos lá, produção. 2 minutos. Vamos lá, então. O Gabriel da Promárcia colocou direto, discurso direto. O Pedro, o Eduardo, Vinícius e o Guilherme da Prodenise colocaram discurso direto, o verbo gritou. Boa. Deixa eu ver aqui. Da terceira tem? Vamos lá. Tem. Os alunos da PEI Sônia, lá de Mogi Guaçu. 3. Daniela. A Paula, da Protelma, colocou menina, Daniela. E na 4, direto. Cauane, da acho que é... Não vou conseguir aqui verificar. Mas é a aluna Cauane. 3, Daniela e menina. Tá. Produção, pode voltar o texto para mim, por favor? Isso, vamos lá. Ó. Olha só, numa cidade ao lado de uma floresta morava uma menina. Nós temos menina, ó, chamada Daniela, que frequentemente usava uma touca vermelha. Esse touca vermelha até então não é nome, hein? É só o adereço aí.
Todas as tardes, touca vermelha, agora sim, ó, coloquei em letra maiúscula, né? Foi a pergunta que eu fiz sobre touca vermelha. Touca vermelha levava um pouco de compras para sua avó. Aí, numa dessas tardes, aqui não aparece mais nada, pode passar para a próxima. Então, nós já pegamos 3 ali, né? Menina repete, ok? Já tem na outra, a gente já sabe que menina também é. Mas daí a gente tem garota. Ó, o lobo fala garota, ele não fala menina, né? Depois nós temos novamente Daniela aqui. Acho que só. Põe no último para mim, na última parte. Só. Vamos lá. Então, se vocês colocaram Daniela, menina, garota, touca vermelha, não faltou nada, né? Isso. Não. Então, vocês acertaram. Oi, teve diga. uma aluna que ela colocou assim, colocou ela também, da Projurema. Ah, tá, tudo bem, mas eu pedi assim o nome, né? Sim. Então, se eu tivesse pedido uma referência, uma coisa, um referencial por nome ou pronome, estaria corretamente aí, não tem problema nenhum. Mas eu só pedi para vocês, colocarem o nome, tá? Então, só os nomes, não os pronomes, tá bom? Mas tá certinho, Elaine, tá bom? Então, vamos lá, coloquem para mim Isso, vamos lá, então, ó. Então, touca vermelha, nós tivemos Daniela, nós tivemos menina e nós tivemos garota, ok? Nossa, minha blusa bateu embaixo. Ok, vamos lá. E na 4, então agora complete, né? No trecho acima, mais especificamente esse daqui, gente, ó, estou passando aqui. Estou circulando. Mais especificamente, garota, estou com máscara, mas sinto cheiro de peixe. Me entregue o peixe ou eu vou tossir em você? Então, o que eu tenho aqui? Tenho um discurso direto, né? E quem é que vai introduzir esse discurso, vai marcar, vai indicar esse discurso? É o verbo dicende, o verbo do dizer, que é o gritou, certo? Então, o que eu tenho discurso direto aí? Eu tenho o verbo do dizer, o gritou, tenho travessão, indicando aí o meu discurso direto, certo? Vamos para a próxima? 5 agora. Ao darem voz para o lobo, os autores se utilizaram de um recurso expressivo, a figura de linguagem denominada metáfora, comparação ou personificação, e ao mesmo tempo, a mesma coisa, né? Prosopopeia, são os 2 nomes, né? Personificação ou prosopopeia. Acredito que vocês já tenham visto pelo menos essas 3. Se der tempo, eu falo um pouquinho delas. Então, é uma metáfora, é uma comparação ou é uma personificação? Olha só, ao dar voz para o lobo, vamos lá. 1 minutinho para vocês nessa. Vamos lá, então. Os alunos da Prodenise, o Pedro, o Eduardo, o Vinícius e o Guilherme, disseram personificação. Muito bem. Os alunos lá da Sônia, né, de Mogi Guaçu, colocaram letra C também, personificação. A aluna Beatriz da Pro Elaine colocou letra C também, personificação. Andréia. Então, era o que eu já subentendia. Vocês já devem ter passado por pelo menos essas 3, tá? Até acredito que o professor goste também de ensinar metáfora e comparação juntos, porque tem uma pequena diferença, né, Elaine? Fica fácil. Então, e personificação, que é o que a gente vai encontrar nessa questão aqui, né? Atribuição de comportamento, né?
de ser humano para um animal, aí o lobo, certo? Então, aí a gente tem a personificação. Próxima questão, só para comentar e vocês vão pensar nisso. Essa reescrita pode servir como documento histórico futuramente? Justifique a sua resposta. Olha, vocês vão tentar justificar, então, essa resposta com os professores de vocês, que eu acho bem legal, né, Elaine? Sim. Nós temos várias referências aí à questão da pandemia. Então, pensem bem nisso, né? E outra coisa, o que foi pedido, havia peixe aí, Elaine, porque nós estávamos próximo à Semana Santa. Então, houve uma consideração aí do contexto, né, todas as condições de produção, e isso foi muito legal. Agradeço muito à escola, Dr. Vicente Riso, à gestão, à professora e aos alunos por terem me dado essa oportunidade de trabalhar com o material de vocês, ok? E fica aí a dica para todos vocês também que estão nos assistindo, ok? Muito obrigada. Dá tempo de colocar rapidinho o último slide só da habilidade, deixar para eles a habilidade? Rapidinho, isso. Ok? Beijo para vocês. Obrigada, Elaine. Obrigada, produção. Obrigada, 7º ano. Até quinta. Até quinta. Beijos.